Bem, esse é o projeto Histórias na Sua Escola, do qual eu fui convidada a participar para contar histórias e tive o imenso prazer de conhecer o autor desse livro, Fábula Urbana, José Rezende Júnior, com quem eu vou trocar agora algumas palavrinhas. Muito prazer, José Rezende, eu fiquei fascinada pela sua obra, encantada é pouco, porque ela me leva a lugares muito especiais. Mas eu queria saber um pouquinho de você como escritor, de você talvez antes de ser escritor. O que você traz para a gente? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui também falando com você e falando ainda que à distância com vocês aí que estão nos assistindo, vocês leitores, vocês leitoras. É uma alegria muito grande. E falar sobre esse livro sempre me traz uma sensação muito boa, sabe? Assim, esse livro, toda vez que eu leio, que eu ouço alguém ler, eu me emociono, como se eu não conhecesse a história, como se a história tivesse sido contada para mim pela primeira vez. Isso é muito interessante, é o efeito que esse livro provoca em mim, né? E, assim, eu nunca tive, nos meus tempos de escola, eu nunca tive a oportunidade de conversar com um escritor. Nunca um escritor falar na minha escola, né? A gente não tinha acesso à literatura. Eu sou de uma cidade muito pequena, chamada Aimorés, é uma cidade de 20 mil habitantes, e tem muito tempo que eu não vou lá, eu espero né? Mas na época não tinha biblioteca na cidade, muito menos na minha escola. Eu não tinha acesso à literatura. Eu acho que isso fez muita falta. Quer dizer, eu não tive acesso à literatura na escola, mas eu fui procurar a literatura, fui procurar os livros, fui procurar, né, esse prazer que a leitura proporciona. E eu comecei pela história em quadrinho, não comecei pelos livros. Eu me encantei primeiro pelas histórias em quadrinhos. Eu era apaixonado pelo Homem-Aranha, por exemplo. E não tinha uma livraria, como eu falei, não tinha nem banca de revista em Aimorés na época, porque eu sou uma criança muito antiga. Eu já estou aqui há muito tempo. Então, mas tinha lá uma papelaria que vendia revistas, vendia história em quadrinho. Papelaria da Mirani. Mirani nem era dona, não, mas ela era funcionária, mas para mim a Mirani que era dona de tudo, né? Então eu ia lá na Mirani e comprava a história em quadrinhos, né? E depois comecei a comprar alguns livros também, alguns clássicos da literatura universal adaptados para criança e para adolescente. Mas aí é uma coisa interessante, que é a desigualdade. Aí começa a desigualdade. Eu tinha condição de comprar. Meu pai me dava um dinheiro, eu ia, comprava livros, eu comprava revista, né? Mas e meus colegas? Eu estudava numa escola pública, eu tinha colegas que eram engraxate. Eu tinha um colega que pedia esmola. Ele pedia comida, na hora do almoço ele batia de porta em porta pedindo comida. Essas crianças, o engraxate, o mendigo, né, o pedidor de esmola, eles não tinham condição de comprar. Aí que entraria o papel da escola, como a escola faz hoje, de apresentar a leitura para as crianças, de apresentar livros para as crianças, né? Então eu sinto muita falta disso, mas por outro lado eu fico muito feliz que hoje as coisas mudaram, né? Em algumas escolas, talvez nas escolas dos lugares mais pobres, mais remotos, mais distantes do Brasil, talvez ainda, né, não tenha uma biblioteca e tal, e as crianças continuem sem acesso, mas de um modo geral mudou muito, né? Então hoje eu fico feliz porque as escolas oferecem essa oportunidade para os alunos. Eu fico mais feliz ainda de estar participando dessa história, de um livro meu estar chegando para as crianças. Então isso, para o escritor, não tem preço. Bom, esse projeto está sendo trabalhado com o ensino fundamental anos iniciais e com anos finais também. Então, com crianças e adolescentes. E toda vez que a literatura chega à escola, ela tem a possibilidade de trazer temas que são de extrema relevância para a discussão de toda a sociedade e que às vezes no cotidiano, no dia a dia, a gente não poderia. E eu acho que é um pouco disso que o livro traz, das desigualdades. Mas eu fico pensando também, Zé, que não só são as desigualdades do dinheiro.
Existem outras desigualdades que eu acho que a escola hoje tem se aberto, não só para incluir portadores de necessidades especiais, como vários universos, né, que eu acho que a gente podia pensar um pouco nessa desigualdade que às vezes é tratada com tanta brutalidade, né? A desigualdade entre homens e mulheres, a desigualdade entre ricos e pobres, a desigualdade entre gordos e magros, e tudo hoje entre pretos e brancos, entre tantas diferenças, não só físicas, não só financeiras, mas de universos culturais, né? Tanta gente com livro em casa, tanta gente sem nenhum livro para ler, sem nem saber o que o livro traz. Então, eu acho que a escola também tem que ser um ponto de discussão dessas desigualdades, né? Que nos invadem e que nos questionam. O que você faz com isso quando você se acha diferente dos outros? O que você faz com isso? O Zé fez uma obra que pode trazer um universo imenso de reflexões. E será que a escola é mesmo lugar disso? Será que essa meninada está pronta para discutir esses assuntos? Eu acho que a meninada está prontíssima para discutir isso. Até mais que nós, né? Até mais do que nós. Eu acho que, de certa forma, as crianças sempre estiveram prontas para discutir essas questões, né? Que são questões que, às vezes, questões que são um pouco difíceis, às vezes os pais têm uma certa dificuldade para abordar em casa com seus filhos, é uma pena. Eu acho que os pais devem abordar todas as questões, todos os questionamentos, as perguntas que as crianças e os adolescentes trazem. Eu acho que os pais não deviam ter medo, deviam responder todos esses questionamentos, né? Mas aí a escola tem as ferramentas para isso. Às vezes o pai não tem, às vezes o pai não sabe como abordar. Esse é o papel da escola. Eu acho sim, é um papel da escola. Eu acho que a escola tem se esforçado para cumprir. Eu acho que os professores e as professoras têm se esforçado muito para cumprir esse papel. E não são reconhecidos, viu, Ângela? Você sabe muito mais do que eu, que você é professora, você é educadora há tantos anos. Você sabe, assim, que todo esforço que você faz, e você e seus colegas e suas colegas, todo esforço que vocês fazem, não é plenamente recompensado. Porque é muito mais do que ensinar português, do que ensinar matemática, do que ensinar geografia, história. Tudo isso é importante, é a base do conhecimento, isso é fundamental. Mas trata-se também de passar valores, né? De ensinar as crianças e adolescentes a despertar neles e nelas esse desejo, né? essa fome de conhecimento, de pensar o mundo, né? Porque esse livro, né, o Fundamental 2, enfim, é uma época, é uma fase da vida, né? Eu acho que desde o aprendizado é permanente, né? A gente começa a aprender desde que a gente nasce e a gente tem que estar aprendendo até a hora de morrer. Eu acho que a gente não pode nunca desistir do aprendizado, né? Eu acho que quando a gente, já sei tudo, não preciso mais de aprender nada, que eu já sei tudo. Bom, então você já pode morrer. Então, se você não tem mais nada para fazer aqui, você já sabe tudo. Eu acho que o mundo é tão fascinante, a vida é tão fascinante, pro bem e pro mal, né? Às vezes a vida é muito dura, muito dolorosa, mas às vezes ela é encantadora também. Mas eu acho que o aprendizado, ele tem que ser permanente, essa sede de saber tem que ser permanente, né? Então, eu acho que esse é o papel da escola, eu acho que esse é o papel do professor e da professora. Eu acho que devia ser... Não sei se você vai concordar comigo, mas acho que os professores e as professoras tinham que ganhar mais. Bom, não sei se você concorda. Partindo do princípio que entre todas as formações de nível superior, o professor é a pior delas, eu, como arte educadora, formadora de professor, eu sempre entro na minha sala de aula perguntando: vocês têm certeza que vocês escolheram essa profissão? E essa profissão é uma escolha pelo amor. Mas não é isso que vai nos tirar da luta de uma valorização real do professor. E vou falar uma coisa muito séria.
É claro que em toda profissão nós temos os bons e os maus profissionais. Agora, se você quer uma profissão valorizada, toda profissão valorizada vai existir melhores profissionais do que piores. A nossa profissão é a mais desvalorizada de todas. A formação continuada, que é o papel do Estado, infelizmente, a gente tem a formação na universidade e depois é abandonado na escola. A escola faz um esforço imenso para tentar valorizar e dar uma formação continuada para esse professor. Durante a pandemia, eu vi preocupação em todos os segmentos. Eu vi o tempo todo se falar de crianças, se falar dos velhos, se falar dos adolescentes, dos estudantes. Quem foi que falou dos professores? Então eu quero nesse momento parabenizar os professores que estão sim na linha de frente, aprendendo a usar a ferramenta tecnológica, gastando seu mísero dinheiro para melhorar as ferramentas para que o conhecimento chegue até alunos e alunas. Então os professores, pela pouca valorização que elas têm da sua profissão, estão sim de parabéns. E esse projeto, eu acho que é um projeto que valoriza também o professor, que leva essa oportunidade de discutir, que leva a literatura como arte. Porque eu, como arte educadora, não quero a literatura ajudando as outras dimensões do conhecimento. A literatura como arte, ela é formação pessoal. E uma coisa muito importante que eu tenho para dizer, principalmente para os adolescentes. A conquista da leitura, o gostar de ler, não é uma coisa obrigatória desde pequenininho. É certo que quanto mais cedo a gente descobrir, mais tempo a gente vai ter nessa vida para ler. Mas eu vou contar um segredo. Eu mesma fui aprender a gostar de ler já depois da adolescência. Porque foi quando eu tive a oportunidade de descobrir uma obra que realmente me capturava, me fazia devorar, de não sair de dentro do livro. Qualquer idade pode ser idade para se tornar um leitor, para gostar de leitura. Se você ainda não se considera um leitor, se você ainda não gosta de ler, procura mais. Com certeza você não achou a obra que vai te dar aquela despertada. Eu concordo com você, Ângela. Primeiramente, eu queria dizer o seguinte, do carinho imenso que eu tenho pelos meus professores e pelas minhas professoras, né, que foram as fundamentais para a minha formação, e lidando com as limitações da época. Porque as questões que hoje são cada vez mais necessárias, cada vez mais urgentes e são cada vez mais discutidas, inclusive na escola. Na minha escola, na minha época, não se discutia a questão da desigualdade de gênero, por exemplo. Não se discutia isso na minha turma. Né? Por que o homem pode mais do que a mulher? Por que o homem ganha mais do que a mulher? Às vezes a mulher trabalhando mais, sendo mais capaz do que o homem. Por que o homem é que vai ganhar mais? Né? Essa desigualdade de gênero, a questão racial, não se discutia na minha época. Né? Eu acho... Também eu fui criança numa época difícil da história do Brasil. É uma época que não havia democracia. É uma época da ditadura militar, que começou em 64 e foi até 85, né, se não me engano, 85, né? Então essas questões não eram muito discutidas. E aí a gente vê a importância da democracia, porque a democracia ela é o quê? Antes de tudo a democracia é diálogo. Né, a conversa entre opostos, inclusive, né, pessoas de pensamento diferentes, para até chegar aí a uma posição que atenda a todo mundo, não, se não todo mundo, pelo menos a coletividade, pelo menos a maioria. Essa é a democracia. Democracia é isso, né? E na minha época não havia democracia, então não havia essa discussão. E foi uma pena, assim, que não tivesse. Então vocês têm a sorte de ter essa possibilidade, né, de ter essa discussão. Esse exercício, né, de construir uma democracia. E a democracia se constrói exatamente no diálogo. No diálogo que o Zé Rezende está puxando. Tem que participar, tem que pensar sobre, tem que contribuir. Né?
Exatamente. E a outra questão é a questão de o livro certo, né? O livro cair na sua mão. Você que não gosta de ler, é como a Ângela falou, talvez ainda não tenha chegado o livro certo na sua mão. Mas como é que vai chegar? Quando é que vai chegar? Eu não sei. Mas eu sei assim, que você precisa, primeiro você precisa ser apresentado aos livros, né? Então esse projeto, ele está fazendo isso, está permitindo isso, permitindo que os livros cheguem até você. Eu tenho certeza que um dos livros aí vai acender aquela luzinha assim em você. E se não, ainda não é o tempo. Como a Ângela foi mais tarde. Outros. Pode ser mais tarde também. Mas é porque o livro, não é porque eu sou escritor e quero vender meu peixe, quero que vocês comprem meu livro e tal. Eu quero também que meu livro seja lido e tudo, né? Mas assim, eu falo mais como leitor do que como escritor, né? Eu gosto muito de ler, eu sempre gostei muito de ler, ao contrário da Ângela, que foi descobrir mais tarde. Eu descobri mais cedo, né? Descobri primeiro, como eu falei para vocês, pela Histórias em Quadrinhos, e depois, na época, tinha a editora Abril tinha uma coleção chamada Clássicos da Literatura Infanto-Juvenil. Então, livros que nem sempre foram escritos para crianças, para adolescentes, mas que outros escritores adaptavam para essa linguagem, né? Então, por exemplo, Dom Quixote. Eu li uma adaptação de Dom Quixote e me apaixonei pela história daquele cavaleiro andante que era meio louco, meio sonhador e que queria consertar o mundo. Então ele montou no cavalo, chamado Rocinante, e ele tinha um escudeiro, um companheiro que era o Sancho Panza, montado ali numa mulinha, e os dois saíam, né, para fazer o bem, para salvar as donzelas, para enfrentar os monstros, os gigantes, né, e ele luta contra moinhos, né, porque ele vê os moinhos e acha que os moinhos são perigosos gigantes que ele tem que enfrentar, né? E ele é muito ridicularizado, ele é muito humilhado aonde ele vai, sabe assim? Mas é uma figura tão verdadeira, tão autêntica e que é impossível a gente não se apaixonar pelo Dom Quixote, pela aquela loucura do Dom Quixote, né? Mas é uma loucura muito sã, né? Assim, muito saudável, porque ele quer fazer o bem, ele quer mudar o mundo, né? E é uma viagem, né? É uma leitura que te leva de verdade para você estar ali na montanha, no lago, dentro da casa, na floresta. O escritor tem esse dom de te colocar dentro do cenário, de fazer você, leitor, vivenciar, né, aquele personagem. E eu li então Dom Quixote a primeira vez, eu devia ter, sei lá, 11, 12 anos, mas uma versão adaptada para criança. Depois de grande, já muitos anos depois, eu fui ler o Dom Quixote original, que são 2 volumes, são grossos assim, e foi outro encantamento, sabe? Foi outra paixão. Mas Dom Quixote sempre foi um personagem marcante, desde que eu li pela primeira vez. E muitos anos depois, eu tive a oportunidade de viajar para o exterior, fui para a Espanha. Então eu falei assim, eu quero conhecer os lugares que Dom Quixote passou, porque embora seja ficção, embora seja uma história inventada, mas os lugares que Dom Quixote anda, eles foram verdadeiros, eles existiram de fato e existem ainda até hoje, né? Então a região de La Mancha, na Espanha, né? Dom Quixote de La Mancha, porque ele vivia lá na região chamada La Mancha, que começa numa cidade chamada Toledo e depois vai, enfim, até El Toboso, que era onde vivia Dulcinea, que era a grande paixão de Dom Quixote. E aí, a certa altura, passando pela rota Dom Quixote, eu estive frente a frente com os moinhos que Dom Quixote enfrentou. Eu fiquei olhando para aquilo, foi tão mágico, foi tão encantador. E eu estava lá então, né, já depois de grande, depois juntei meu dinheirinho, consegui ir lá para a Espanha e estive lá diante dos moinhos, chama Campo de Criptana a cidade, os moinhos que Dom Quixote enfrentou. Eu estava lá, mas eu não estava lá pela primeira vez, porque já tinha estado antes, quando eu li Dom Quixote. Eu tinha estado naquele lugar sem sair de casa. Eu sentado lá no sofá da sala da minha casa, eu estive lá em Campo de Criptana, estive diante dos moinhos que Dom Quixote enfrentou. E mesmo que eu não tivesse ido lá à Espanha, nunca tivesse ido à Espanha, mas eu poderia dizer, não, eu sei quem são esses moinhos, eu já estive nesses moinhos, porque eu li. E a literatura transporta. Esse é a grande magia da literatura, né? Então hoje, quando a tecnologia, aí tem o telefone celular,
celular, aí tem internet, tem tudo que eu acho uma maravilha, adoro a internet, adoro o celular, né? Mas talvez a mais perfeita invenção, a mais avançada invenção da humanidade seja isso aí, ó. É esse objeto aí de papel e tinta, que foi inventado há tantos anos, né? Mas olha só a tecnologia perfeita que o livro te transporta para outros lugares, te leva a lugares que você talvez nunca possa estar, te leva a conhecer pessoas, lugares e situações em que você nunca vai viver. Eu acho que isso é fundamental, é maravilhoso. Eu acho que o livro tem que estar cada vez mais na escola. E eu acho que isso tudo tem um porquê. O porquê que o livro consegue te levar a lugares tão distantes, te capturar emoções tão fortes. Eu acho que o livro, ele te leva para o lugar do era uma vez, para o lugar onde o tempo é ao mesmo tempo passado, presente e futuro. O lugar do era é um lugar do imaginário, um lugar onde eu posso tudo, porque é imaginário. No mundo real eu não posso. No mundo real eu não posso estar no shopping center e ver uma cena dessa, mas eu estou ali, eu estou dentro do carro, eu estou no tempo todo que o menino e que o homem de terno vão aparecendo nesse livro, eu estou junto. E esse mundo imaginário, claro que ele é exatamente a diferença do mundo real, mas lá ele pode tudo, é como se a gente conseguisse estar nesse lugar. Então o livro leva a gente exatamente para um mundo imaginário onde a gente pode visitar esses lugares, né? Isso é muito potente, isso é muito poderoso. Então assim, eu sou mais leitor, eu sou leitor há mais tempo do que eu sou escritor, né? Eu sou escritor há, deixa eu ver quantos anos, 15, 16, 17 anos, né? E sou leitor desde sempre, né? Então, eu tive a oportunidade de visitar esses lugares imaginários que os livros me levaram. E agora, olha só que felicidade, eu posso fazer isso. Eu, enquanto escritor, né, eu posso escrever uma história, eu posso inventar uma história e levar leitores para esses lugares, né? Então, eu acho que não tem preço isso, sabe, assim, não se ganha dinheiro. Então vocês querem escrever, querem ser escritor, não se ganha muito dinheiro, às vezes não se ganha dinheiro nenhum com a literatura, mas o fazer literário te permite, assim, prazeres, assim, que coisas que não tem preço mesmo, né? Essa é uma delas, ajudar as pessoas, levar leitores a lugares em que eles não poderiam estar. Então, me sinto privilegiado, agradeço muito essa oportunidade de escrever e a oportunidade de estar chegando nas escolas aí com o Fábula Urbana, com meus outros livros, e eu só tenho a agradecer essa possibilidade. E eu, como contadora de histórias, agradeço imensamente a oportunidade de ter histórias assim, para poder levar para vocês e com isso ter uma esperançazinha bem forte de despertar leitores e pessoas. Muito obrigada. Obrigado, gente.